O que você tem feito pelo planeta? Dia 11 de julho é comemorado o Dia Mundial da População, data criada pela ONU para reforçar a necessidade de encontrar soluções para as questões e os problemas da população, atualmente contabilizada em mais de 7 bilhões de pessoas. Estima-se que até 2050 chegaremos a 9,7 bilhões de habitantes. Hoje, uma das grandes questões mundiais é lidar com as consequências do consumo excessivo, visto que a população atual já consome 60% de recursos naturais a mais do que a Terra consegue regenerar. Para que as pessoas reflitam sobre os próprios atos de consumo, buscando a suficiência e não o excesso, o Instituto Acatu lança a campanha Viva Mais com Menos. A reflexão em torno dos nossos hábitos diários de consumo é fundamental. Já conseguimos muito mais do que a Terra é capaz de regenerar. E isso ocorre quando apenas 16% da população mundial é responsável por 78% do consumo total. Se toda a humanidade consumisse como os habitantes mais ricos do mundo, seriam necessários quase 5 planetas para suprir esse consumo, afirma Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto Acatu, ONG que atua há 16 anos pelo consumo consciente. Podemos considerar consumo excessivo aquele que acontece para além de uma real necessidade, seguindo apenas a lógica da compra pela compra em si, muitas vezes motivado por promoções ou outros estímulos publicitários que atiçam o desejo dos consumidores. Veja a seguir algumas dicas para desfrutar mais com menos. Você tem mesmo necessidade de comprar mais roupas, sapatos e acessórios? Todas as roupas têm um impacto no meio ambiente, pois a produção têxtil requer o uso do solo no cultivo de algodão, implicando em uso de defensivos agrícolas, que podem prejudicar o solo e a água. Requer também água e energia elétrica. Por isso, não se deixe levar por promoções e compre somente após uma reflexão da sua real necessidade. Você tem mesmo necessidade de comprar um novo celular ou produto eletrônico? Um único smartphone genérico consome diversas matérias-primas que contribuem para uma pegada ecológica muito pesada em sua produção. 12.760 litros de água e 18 metros quadrados de solo, segundo o relatório Mind Your Step, inclusive no momento de seu descarte. Os smartphones são trocados pelo brasileiro a cada 1 ano e 1 mês, em média, segundo o fabricante de celular. Realmente é preciso trocar de smartphone com tanta frequência? Você tem mesmo necessidade de comprar novos brinquedos e roupas para o seu filho? A cena é comum. Uma criança ganha um brinquedo novo, mas prefere brincar com a embalagem ou logo escolhe outro objeto. Isso acontece porque o ato de brincar depende também da interação com um adulto ou com outra criança, mais do que de um brinquedo. Portanto, antes de comprar algo novo, pergunte-se: a criança precisa mesmo disso? Você tem mesmo necessidade de comprar toda essa comida? Em média, uma família latino-americana desperdiça 28% da comida comprada, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para que isso não ocorra, é preciso planejar as compras antes de ir ao mercado ou à feira.
pensando no cardápio semanal e comprando apenas os ingredientes necessários e nas quantidades corretas. No mundo das finanças, números e valores monetários, é raro as medidas continuarem crescendo sem qualquer tipo de desaceleração. Mas o mesmo não acontece com a população mundial. Todos os anos, cerca de 83 milhões de pessoas nascem no mundo. Estima-se que, até 2100, a população mundial chegará a 11,2 bilhões. Para colocar isso em contexto, 150 pessoas nascerão a cada minuto, 60% delas na Ásia e apenas 10% na Europa. Curiosamente, a proporção de gênero entre homens e mulheres é praticamente igual. De acordo com a ONU, há aproximadamente 110 homens para cada 100 mulheres. Entretanto, a distribuição de riqueza no mundo é extremamente desigual. Mais de 70% da população mundial detém apenas 3% da riqueza global. Os 2.043 milionários e bilionários do mundo detêm quase metade da riqueza global, o que é um novo recorde. O país com maior população é a China, com cerca de 1,37 bilhão de habitantes. A Índia é o segundo, com 1,26 bilhão. Para colocar isso em contexto, se o Facebook fosse um país, teria a terceira maior população do mundo, com cerca de 1,20 bilhão de cidadãos usando o site todos os meses. A população humana bebe 19,68 bilhões de litros de água todo dia e come 9,51 bilhões de quilos de alimento. Mas só as 1,15 bilhões de vacas do mundo bebem sozinhas 170 bilhões de litros de água por dia e comem 61,16 bilhões de quilos. Esse não é um problema populacional, é um problema de população que consome carne. Organizações ambientais não debaterem isso é como organizações de saúde tentarem combater o câncer de pulmão sem debater o fumo de cigarros. Mas ao invés de fumar passivamente, é comer passivamente que afeta todo o planeta.